O tema de nossa aula é a industrialização brasileira. Nós veremos Vargas e suas contribuições na indústria de base e o mercado interno, e também veremos as contribuições de Juscelino Kubitschek. Inicialmente, vale ressaltar que a industrialização brasileira ficou conhecida em suas bases no Sudeste e no fim do século XIX, quando o Império deu lugar à República. A economia cafeeira, a abolição da escravatura e a imigração em massa transformaram todo o panorama social e econômico do Brasil. Nós temos como objetivo, na nossa aula de hoje, realizar uma análise das raízes da economia e da indústria brasileira, pautadas nas figuras de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Vamos lá? A industrialização, ela começou no Brasil no período Vargas. Vargas, ele estruturou a criação de indústrias de base. Para ele, era interessante que se fundamentasse uma base industrial para que, a partir daí, o desenvolvimento no país pudesse acontecer. Para isso, ele fundamentou realmente a base industrial de nosso país. Mas como se deu essa fundamentação? Para ele, a matéria-prima era de suma importância. Vargas estruturou toda a sua gestão pautando-se na valorização do mercado interno. E desta forma, ele conseguiu atrair uma visão maior para dentro do seu próprio território. Desta forma, Vargas estrutura toda uma situação para que o mercado interno venha a prosperar. Cria a CSN e a Vale para que possam subsidiar a matéria-prima essa que é necessária para a indústria. Ele também vai subsidiar a energia necessária com a criação da Eletrobras e da Petrobras. E vai criar o BNDES. Inicialmente, BNDE, que era Banco Nacional de Desenvolvimento. Logo depois, tornou-se BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Porque nessa época, o que importava a Vargas, na realidade, era simplesmente esse. Contanto, Vargas conseguiu criar todo este mecanismo para facilitar essa nova abordagem do mercado interno, trazendo a absorção da sua matéria-prima, da energia e fundamentando as leis trabalhistas, fazendo assim com que o trabalhador, as pessoas que viviam em seu próprio país, pudessem, por meio desta valorização trabalhista, conseguir, de certa forma, serem os principais estabelecedores desta relação de trabalho. Ou seja, os produtos que eram criados, que eram produzidos, eram consumidos dentro do próprio país, gerando riqueza. Então, podemos constatar
essas importâncias, né? Antes de Vargas ocorriam surtos industriais, depois, com ele, ocorreram surgimentos de atividades fabris internas que substituíam as atividades não duradouras que existiam na época. Vargas proporcionou uma valorização do mercado interno e, com isso, consolida as leis trabalhistas para ajudar no processo e fortalece o mercado interno através das legislações, né? Ele proporciona um salário mínimo e que serve assim de alicerce para o funcionamento das indústrias. Ressaltando novamente o destaque das indústrias de base. Vargas, ele vai com certeza destacar essas indústrias de base. As indústrias responsáveis pela matéria-prima, as indústrias responsáveis pela energia e a responsável pelo fornecimento do capital. Logo, dando continuidade ao processo, nós temos Juscelino Kubitschek, que vem logo após Vargas. A política de Juscelino Kubitschek, ela se responsabiliza por mostrar um tripé econômico diferenciado. Ele vai trazer as empresas estatais, as empresas privadas e as empresas estrangeiras. Ele vai dar um novo olhar diferenciado ao nosso Brasil. Antes, com Getúlio Vargas, havia uma valorização do mercado interno. Com Juscelino Kubitschek, JK, há uma diferenciação nesta abordagem. Ele vai trazer muitos recursos estrangeiros, vai utilizar-se destes empréstimos e vai conseguir trazer uma acessão econômica ao Brasil, um desenvolvimento, porque ele vai trabalhar tanto nas indústrias de base quanto nas de bens de consumo não duráveis, quanto nos duráveis, ou seja, ele ataca por todos os lados, tendo em vista que ele valoriza o seu Estado, valoriza as empresas privadas e as empresas estrangeiras. Então, desta forma, ele consegue atrair capital para as suas obras. É interessante frisar nesta época que havia uma grande valorização do mercado externo. Então, nós podemos ver que o Brasil ele passou por diferentes fases. Aquilo que era visto como Getúlio Vargas como um fator de risco, por Juscelino Kubitschek não era levado nesta premissa. Então, a gente analisando aqui a imagem, nós podemos ver que Getúlio Vargas possuía uma abordagem diferente da de Juscelino Kubitschek. Enquanto Getúlio Vargas valorizava o mercado somente interno, trazendo alguns conflitos, no caso, com superpotências como os Estados Unidos, Juscelino Kubitschek valorizava tanto o mercado interno, mas, acima de tudo, o externo, porque para ele valia muito mais ele ter com que se subsidiar do que não haver capital para aquilo que ele necessitava fazer. Vale ressaltar também que Juscelino Kubitschek cresceu em 5 anos o Brasil, Porém, com as suas 31 metas. Porém, ele também endividou externamente o Brasil. Contanto,
Concluímos que a industrialização brasileira passou por inúmeros patamares históricos até chegar aos dias atuais. Tenhamos uma boa noite, realizemos nossa atividade.